Esse vídeo é a apresentação de um projeto da Universidade Virtual do Estado de São Paulo, a Univesp, do curso de licenciatura em Letras, Matemática ou Pedagogia, da disciplina Projeto Integrador para a Licenciatura. O título do nosso projeto é Orçamento como Ferramenta de Controle e Previsão Financeira. Nós somos a turma do segundo semestre de 2019, somos o Polo de Capivari e os integrantes do grupo são André Varela, Fábio de Freitas, Jason Stuck, Jéssica Teixeira, Patrícia Lobo e eu, Paulo Polasco, que apresento esse projeto. Nosso coordenador e orientador do projeto, André Luiz Castilho Pitol. Então, com relação à motivação desse projeto, ou seja, ao problema de pesquisa e sua correspondente solução que nos levaram a fazer a opção pela temática desse projeto, foi trazer ao jovem um problema atual e urgente, como, por exemplo, as causas e consequências, através da ideia de orçamento, da revelação de um alto índice de endividamento das famílias, o descaso com o orçamento pessoal e familiar de grande parte da população, ou mesmo a completa ausência de qualquer controle de gastos por parte da maioria dos cidadãos consumidores. Observa-se, através de diversos indicadores de pesquisa do Banco Central, Serasa, SPC Brasil, etc., o fenômeno do endividamento e da convivência crônica com grande parte da população nos mais diferentes estratos ou faixas de renda. Ou seja, não é só da população de baixa renda, mas pessoas com renda média e até na população de alta renda. Portanto, diante de tal problema, a pergunta que se coloca é: seria possível influenciar na decisão de escolha e comportamento dos agentes econômicos, de modo a superar e vencer esse sintomático estado deficitário e endividado em que vive tão numeroso extrato da população, desde os mais pobres até os mais abastados? Pois bem, este projeto de pesquisa visa oferecer uma ferramenta orçamentária para o jovem do 9º ano de ensino fundamental, de forma a contribuir para a formação de sua vida econômica, através de uma abordagem que explora e aplica conceitos e técnicas sobre os usos do orçamento. Evidentemente, vale tudo para o atingimento de nosso escopo, é dizer, principalmente o uso de tecnologias digitais, como planilhas eletrônicas, apps, dispositivos móveis, etc., na busca de informação de consumo pessoal e outros dados para alimentar o modelo orçamentário. E por fim, e sobretudo, a principal arma que o jovem tem ao seu dispor, que é o uso racional da sua autonomia como cidadão e consumidor consciente, livre, responsável pelo seu lugar na história que quer dar a si e ao mundo em que ele vive. Então, isso posto, o resultado, o produto desse projeto foi a produção de um plano de aula de 50 minutos para jovens do 9º ano do ensino fundamental, que nós modulamos da seguinte forma. A primeira parte, algo entre 10 a 15 minutos, destina-se à introdução da temática, fixação e apresentação do conceito de orçamento pessoal ou familiar, suas aplicações e utilidade prática. O professor mostra simulações e projeções de aplicações financeiras com rendimento de 1% ao mês, como, por exemplo, uma simulação de um consumidor que consome um refrigerante ao dia ao custo de R$5 por 40 anos. Qual o valor que essa aplicação redunda? Na verdade, essa aplicação produz um montante de quase 2 milhões de reais. Mas a ideia de tal demonstração, através de uma impressão impactante dos valores milionários dessa simulação, é servir de âncora para introduzir o assunto do orçamento sob o pretexto de que, não obstante visualizar tais valores e simular tais cálculos, é algo simples de calcular, mas fazê-lo acontecer na prática exige muita disciplina, constância, autocontrole e, sobretudo, um controle orçamentário que possibilite fazer sobrar algum dinheiro no fim do mês, né? Ou melhor, gastar menos do que se ganha. Eis a função que dá uma finalidade transcendente ao simples controle orçamentário, isto é, através do controle assíduo e pertinaz das contas a pagar e receber, ter como finalidade fazer sobrar algo no fim do mês para poder investir e formar uma poupança no longo prazo. Por fim, encerrando essa primeira parte e introduzindo a segunda parte da aula, o professor trará para a tela do projetor uma planilha eletrônica com o plano de contas padrão de uma família.
Então, na segunda parte, uns 10 minutos no máximo, que consiste na apresentação de uma planilha que será exposta em um projetor de imagens ligado ao computador do professor, que será uma planilha dinâmica, que terá seus dados alterados pelo professor para fazer a demonstração da forma de editá-la, adaptá-la, alterar valores e nomes no hall de contas, né? Será uma planilha bem simplificada e de fácil uso. E manipulação para favorecer a compreensão e apreensão pelos alunos. Será dividido em 4 grupos de contas, né? Receitas que refletem as entradas de dinheiro, gastos fixos, que são despesas que têm o mesmo valor mensalmente, não variam, gastos variáveis, né? Que são despesas de contas que pagamos todo mês, mas cujos valores variam em função da maior ou menor utilização e consumo, e por fim gastos arbitrários, que são gastos que não têm uma regularidade mensal, tanto em função de seu consumo, quanto de seu caráter de supérfluo, ou mesmo por sua eventualidade. Uma viagem, por exemplo, é um gasto arbitrário. Aqui é o lugar em que os alunos poderão editar as contas de modo a mudar seus nomes e adaptar o plano de contas ao uso específico de sua família, customizando, personalizando o plano de contas. Por fim, a última parte de aplicação prática em que o aluno deverá, com a orientação do professor, fazer o download dessa planilha e customizá-la para as receitas e despesas da sua própria família, adaptando o plano de contas e inserindo valores. O itinerário dessa parte da aula dar-se-á da seguinte forma: o professor enviará a planilha eletrônica padrão para o WhatsApp de alguns alunos e estes redistribuirão os arquivos entre os restantes da sala, através de um efeito multiplicador, como é de praxe nas ações digitais. Então, com a planilha eletrônica aberta e projetada na parede da sala, o professor agirá como um maestro, que irá demonstrando e orientando os alunos no preenchimento de dados, tecendo comentários sobre como calcular e manipular os valores dos itens a serem inseridos. Pode usar o celular, notebook, e assim eles farão o preenchimento dos dados das contas de despesas e receitas. Nesse ponto, os alunos poderão buscar informações de preços na internet, consultar valores de produtos, consumo de contas junto aos seus familiares com o uso dos apps, das redes sociais, de forma online, em tempo real, durante a aula. Né? Depois, em casa, eles poderão editá-lo e mostrar aos pais para corrigirem os valores. Os momentos finais da aula serão destinados às reflexões sobre, entre aspas, o que sobrou ou o que faltou de grana no orçamento. E o legal da planilha eletrônica é que ela é automática, dinâmica e com atualização instantânea, ou seja, possibilita várias simulações em tempo real, apenas alterando os dados. Também e principalmente deverá o professor despertar os alunos para a necessidade de um orçamento superavitário, ou seja, gastar menos do que se ganha, né? Como condição essencial para uma vida sem ansiedades, desesperos financeiros, não ficar incorrendo em situações vexatórias de ter que pedir dinheiro emprestado a outrem para pagar contas do dia a dia. Por fim, com relação aos resultados esperados desse projeto, são, simultaneamente, instilar os conceitos e habilidades específicas que capacitem os alunos a pensarem criticamente e agirem assertivamente com a temática do orçamento, e ao mesmo tempo em que os tornem aptos ao uso de ferramentas digitais, como a planilha eletrônica, para administrarem seus recursos econômicos. Ou seja, espera-se a consolidação de uma visão crítica no aluno que redunde no controle de gastos e aumente a propensão para a formação de poupança, corroborando para o desenvolvimento de um cidadão com perfil de consumidor consciente, responsável, com autonomia e independência financeira. Todos sabem que para sobreviver em um sistema de mercado capitalista, concorrencial, excludente, com alto índice de concentração e péssima distribuição de riqueza, é indispensável saber gerir os próprios rendimentos. Tal desiderato corrobora com a tese freiriana de que o ato de ensinar é um ato político e, como tal, também deve ser libertador e transformador. Ora, ao ensinar o aluno cidadão a consumir de forma consciente e responsável, dá-se-lhe o poder para fazer escolhas de consumo que incentivem o consumo consciente e a responsabilidade socioambiental. E isso pode ser uma transformação ética para o mercado. A liberdade financeira e a capacidade de transformação do meio, através de ações e escolhas de consumo e pela gestão e direcionamento dos seus fundos de poupança, ambos são empoderamentos que podem transformar seus autores em atores políticos.
Hoje é uma realidade que grandes fundos globais de investimentos fazem escolhas por investir em países alinhados com o sistema democrático, com consumo, com consumidores conscientes e cuja responsabilidade ambiental está comprometida e empenhada com os protocolos ambientais assinados no âmbito da ONU, por exemplo. Para dar um único exemplo, poderia dar vários. É isso.